Meus amigos, vamos então para mais um ensinamento na noite de hoje, que hoje virá através do livro Fonte Viva, esse abençoado livro. Se você tem esse livro Fonte Viva, por favor, pegue esse livro e abra na página 61. Fonte Viva, página 61. Nessa página 61 tem uma passagem bíblica, que é de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Se você tem a Bíblia, por favor, consulte sua Bíblia para estudarmos juntos. Capítulo 18, do versículo 1. Esse versículo bíblico diz assim: orar sempre e nunca desfalecer. Pessoal, não precisava não precisava ler mais nada. Não precisava ler. O próprio Jesus, há mais de 2000 anos, já nos dissera: orai e vigiai. Olha o que Jesus falou, pessoal. Isso aí devia penetrar no íntimo do nosso mais íntimo, dentro das profundezas de nossa alma. Orai e vigiai, ou seja, fica atento para não cair em tentação. Quando ele fala para não cair em tentação, quando Jesus nos disse isso, ele falou, principalmente, ele não entrou em detalhes, mas ele quis dizer que tentação que é. Sobre nos precavermos quanto ao maior inimigo que nós temos na nossa vida. E qual o maior inimigo que nós temos na nossa vida, que nós devemos ficar precavido, orar e vigiar 24 horas por dia? São nós mesmos, está em nós, são nossas atitudes, ação e pensamento. As forças contrárias, as forças do mal, encontram em nós uma vulnerabilidade justamente por causa do nosso íntimo, da nossa personalidade. Essa é que é a grande verdade. Né? Inclusive, e tem mais, a nossa imunidade, a nossa baixa imunidade, ela surge, ela assoma justamente do inimigo que nós temos. O inimigo comum, aquele inimigo que está dentro de mim, que surge através de minhas atitudes, ação e pensamento. Essa é a minha vulnerabilidade. E que Deus, através de sua infinita misericórdia, nos concede, através da reencarnação, que é uma oportunidade de aqui na Terra, a gente se desapegar, a gente evangelizar, educar e civilizar a nossa personalidade. Por isso que eu vou orai e vigiai, para não cair em tentação. Aí vem Lucas, capítulo 18, versículo 1, se você tem a Bíblia, pegue lá. Capítulo 18, versículo 1, lá está escrito assim: orar sempre e nunca desfalecer. Porque mesmo a gente precavido na oração, perseverante na oração, vai haver momentos em que a gente vai cair. Então, ele quis dizer que a gente não pode desfalecer na queda. Tem que surgir aí a resiliência. Continuar com o firme propósito, mesmo tropegando, caindo aqui, caindo ali, continuar andando, perseverar é isso. Insistir, persistir, não desistir jamais. Muito bem. Em cima dessas palavras de Lucas, vamos ver o que Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus, nos diz. Ele fala assim: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Então, os problemas externos, sejam eles de emprego, emocional, psicológico, problemas de saúde, problema financeiro, seja qual seja o problema. E isso a gente não deve se permitir que esses problemas nos inabilitem para o serviço da nossa iluminação, porque Jesus falou: faça-se luz, brilhe a tua luz. O que importa é isso. Renunciar a tudo para vivermos especificamente em função da nossa sublimação de sentimentos. Porque nós só vamos conseguir a nossa sublimidade, a sublimação de sentimentos, não é? Adquirindo a pureza de uma criança, quando educarmos nossa personalidade. Evangelizarmos nossa personalidade. Tudo está na nossa personalidade.
Aí ele continua, enquanto te encontrares no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado por dificuldades e pela dor. Olha o que ele está falando aqui. Sempre que nós estivermos na terra, todas as vezes que a gente estiver aqui, inclusive agora, a gente sempre vai ser defrontado pela dificuldade e pela dor. Por quê? Porque o planeta é um planeta de prova e expiação. Esse planeta Terra, ele vai aqui acolher só espíritos que estão necessitados de passar por essa correção, por essa educação, por essa evangelização que é provas e expiações. E ele continua, a lição dada é caminho para novas lições. A lição dada é caminho para novas lições. Isso quer dizer o quê? Aí entra aquilo que o Chico Xavier falou. Todas as vezes que se desencilhares de um problema, aguardar outro. Ele falou isso aqui em outras palavras. A lição dada é caminho para novas lições. É a mesma coisa, a Terra é uma escola. E nós somos alunos repetentes. Fomos reprovados uma infinidade de matérias. E a criança na escola, todas as vezes, se ela quer passar de ano, se ela quer progredir, evoluir, se instruir, ela vai ter que dominar uma lição que a professora passa. Por isso que ele fala que lição dada é caminho para novas lições. Aí você se desvencilhou de uma lição, vem outra. A mesma coisa somos nós. A gente se desvencilha de um problema, vem outro. E aí a gente vai crescendo, expandindo a nossa inteligência, não é? O nosso discernimento, a nossa resignação, a nossa humildade. É assim, é só progresso. O problema só vai nos trazer progresso, coisa que a gente não quer, mas é assim. É que nem doença, ninguém quer doença, mas ela é um mal necessário, porque é através da doença que eu vou me sentir na obrigação de fazer reflexão para descobrir qual o recado que aquela doença quis me passar. É assim que funciona, não é? Não existe mal. Deus jamais permitiria que a gente passasse por um mal sem que não houvesse necessidade, pessoal. Chico fala, tudo aquilo que nós temos é daquilo que necessitamos. Olha, eu vou falar uma frase para a gente nunca mais esquecer, nem eu nem você. Chico falou assim, se nós necessitássemos de mais alguma coisa, Jesus nos teria dado. Eu gostaria que isso entrasse no seu coração e no seu cérebro. Essas palavras do Chico. Isso tem que, todos os dias, vir bem alto dentro do nosso cérebro. Se nós necessitássemos de mais alguma coisa, Jesus nos teria dado. Nós temos aquilo que necessitamos para o nosso progresso. Não adianta se martirizar por querer as coisas. Não, mas eu merecia isso, eu não estou pedindo demais para Deus. Aí fica nesse sofrimento, a única coisa que eu quero eu não estou pedindo para ser rico, não estou pedindo para ser famoso. Não, a única coisa que eu peço para Deus é isso. Fique em paz. Pede. Você não confia em Deus? Você não acredita em Deus? Pede e fique em paz. Espera o tempo de Deus, porque existe o tempo de Deus e o nosso e o seu. Se tem fé, pede e espera. Por que a ansiedade? Aí ele fala, a lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. É verdade. Outra não pode ser a função da escola. Senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Exatamente. Enche-te, pois de calma e bom ânimo em todas as situações que você passar. Foste colocado entre 1000 obstáculos de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar tuas limitações. Olha que ensinamento fantástico. Olha o ensinamento que vem agora, pessoal. Até sublinhei aqui, olha o que ele fala. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Pois é, pessoal. Isso não é para fazer a gente ficar triste, não. É para a gente erguer a cabeça, olhar para o alto, para o céu. Deus está conosco e nós vamos vencer, porque mais do que Deus, ninguém. Mais do que Deus, ninguém. Mais do que Deus, ninguém. Aí ele continua, dispõe-te a desculpar
e auxilia sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Ele continua. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o Sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? O Sinédrio condenou Jesus à morte. Onde que está esse pessoal? A maior parte está no mundo das trevas. Que adiantou? Antes eles eram os maiorais daquela época. Os doutores da lei, eles que mandavam no mundo. Que adiantou tanta pompa se hoje estão nas trevas? Pelo menos a maior parte. Não adiantou nada. A gente não leva nada nesse mundo. A única coisa, a gente veio aqui sem nada, volta sem nada. A única coisa que leva é coisas boas que a gente faz. As renúncias, o otimismo, a esperança, a fé, a caridade. Aí ele continua. Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Onde eles estão? Aqueles romanos, não é? Herodes. Onde está esse pessoal? Onde que está? Né? Aqui ele fala, onde estão os verdugos da Boa Nova nascendo? Onde estão aqueles verdugos que assassinaram Jesus? Onde que eles estão? Não é? Aí ele continua, onde estão os guerreiros que fizeram correr por causa do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde estão aqueles guerreiros que fizeram rios de sangue, horror, matando mulheres e crianças? Onde eles estão agora? As pessoas que eles mataram, onde estão? As vítimas. E onde estão esses algozes? Não é difícil de saber, né? Aí ele continua, onde os príncipes astutos, onde que estão os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde que estão todos esses reis, governadores, presidentes, não é? Que até hoje matam em nome de Deus? Onde eles estão? Em locais dolorosos, onde o que predomina é o choro e o ranger de dentes, porque cada um colhe o que planta. Aí ele continua, onde as trevas da Idade Média? Onde que estão as trevas da Idade Média? Onde que estão os políticos, inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Onde que estão aqueles inquisidores que espoliavam, entravam nas casas, matavam os cristãos e ainda se apoderava dos bens daquelas pessoas? Aí ele fala aqui, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Então, todos aqueles que perseguiram Jesus Cristo, que perseguiram os cristãos, que mataram cristãos, que mataram os pobres, as mulheres e as crianças, onde que eles estão? Mas Jesus permaneceu. Jesus permanece até hoje e Jesus sempre permanecerá. Essa que é a grande verdade. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum. Olha o que ele está falando aqui, que você deve se centralizar, não é, no esforço, devemos nos esforçar em ajudar o bem comum, pessoal, pelo amor de Deus, né? Seguindo com a tua cruz, segue com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina, nas surpresas constrangedoras da marcha. Recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Eis aí o recado para o seguidor de Jesus, para mim e para você, que são palavras de Paulo, que foram explanadas maravilhosamente, não é? Fundamentado no poderoso sol da verdade, por Emmanuel, através de Chico. Fica para nossa reflexão, perseverar sempre. Adorei esse ensinamento. Muito bom. Uma boa noite para todos.